Olá! Começando o 202º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Deu pau no StreamYard hoje? A gente vai gravar com do ADT. Ah, legal. E aí, a gente já deixou a live feita. Só que o e-mail que a gente manda pros apoiadores, pra eles pegarem o link, se apoia no último link de live que foi criado. Tá. Aí eu fiquei com medo de substituir o link que já tá lá feito pelo link do nossa gravação aqui. Falei, bom, deixa pra lá. Entendi. Depois eu vejo com o Rambo se teria dado certo se não, mas não quis arriscar. Tá muito cedo pra gente resolver o problema, né? Pois é, mas a gente não falha, estamos aqui então, em clima de sexta-feira, né? Sextou na quarta. Não, é feriado mesmo? Sextou na quarta. Pois é, eu vou ter um feriadão aí agora, né? Uia. Amanhã, sexta, feriadão, maneira de dizer, vou estar em casa só, mas vou estar ralando aqui. Que feriado que é? 4 de junho? É Corpus Christi. Ah, eu não consigo lidar com feriados móveis. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Eu não... Mas não dá. Concordo, é complicado. Mas eu assino o calendário do Google, que tem os feriados nacionais aqui, então pra mim aparece automático no calendário, então eu já consigo me planejar. Fica a dica pra vocês, hein, que usam o Google Agenda. Procurem lá, assinar calendário. Tem aqueles calendários prontos, assim, que o Google disponibiliza e que outras pessoas disponibilizam. Agora vai ter Copa do Mundo também. Então, quem quiser o calendário dos jogos, ou só do Brasil, ou todos os jogos, dá para assinar também. Você nem se preocupa em ficar procurando, bloqueando a agenda. Não, já tá tudo lá e sem estresse. Excelente. Que sorte da vida de quem tem feriado, né? É bom quando cai numa quinta, né? Não é? Eu tô feliz porque eu vou botar um monte de coisa atrasada em dia aqui. Não porque eu vou dormir. Mas eu deveria dormir mais, né, Marcos? Então, eu fiquei curioso pra saber se você conseguiu seguir a orientação do seu Samsung Health e dormir entre as 5 da tarde e 6h30. Hoje à noite ele ainda teve a pachulã de falar. O que aconteceu? Não rolou. Eu andei dormindo bem pouco aí nas últimas semanas. Tive uns problemas, né? O Marcos já sabe mais ou menos, então... Aí como fiquei meio fora de órbita um tempo, agora tudo acumulou e eu tô correndo atrás. Então a primeira coisa que a gente sacrifica é o sono, né? Mas não façam isso, gente. Falo de produtividade aqui. Mas as intercorrências da vida aí, às vezes, nos obrigam a tomar certas atitudes. E esse início aí de 2026 foi muito cheio de perrengues diversos. Mas está tudo se acertando e eu espero poder usar esse feriadão prolongado agora para colocar tudo em dia e, a partir da semana que vem, priorizar o meu sono outra vez. Boa. E é engraçado como o Samsung Health, aparentemente, é ele que tem o lance de você tá com débito ou com crédito de sono? Aí tanto que eu postei ontem lá, eu preciso dormir umas 12 horas por dia agora pra sair do vermelho no meu banco de sono, vamos dizer assim. Eu acho interessante esse conceito do banco de sono. Isso no aplicativo nativo. Na verdade, nenhum dos dois que eu uso. Eu uso o nativo do iOS para acompanhar o sono com o relógio, e com o relógio também tem um que eu uso que é como é que ele chama? Auto Sleep. É um app feinho que dói, mas super útil, tem umas métricas mais aprofundadas, mas nenhum deles tem esse lance de se você tá com débito ou crédito de sono no acumulado, sabe? Vai meio no dia após dia, assim. E é engraçado porque eu geralmente durmo, sei lá, vou deitar 1h30 da manhã, coisa assim. Aí eu tenho tentado, às vezes, deitar um pouco mais cedo, né? E é aquele problema, eu não consigo dormir assim que eu deito. Então eu fico rolando pra lá, rolando pra cá. Então, deitar meia-noite ou 1h30, eu acabo dormindo no mesmo horário, né? Sim. Mas é engraçado que se eu vou dormir muito mais cedo, as notas do negócio do Apple Watch caem. Ele me penaliza, porque eu não fui dormir na hora que eu tô acostumado a dormir. A consistência tem que ser pra menos ou pra mais, na verdade, ele pontua a regularidade. Exato. Não é exatamente o horário, né? Exato. Então, ontem eu fui dormir mais cedo, de 30 pontos eu fiz 27. Que ele falou, não, muito cedo. Não. As raríssimas vezes que eu faço 90, eu comemoro muito. Mas é raro. Você fez 100 já, né? Nossa, que inveja das pessoas que fizeram 100. 2 dias seguidos. E nunca mais depois disso. Mas hoje eu fiz 89. Então eu pra comemorar porque não foi nem 90. Agora que você falou, eu fiquei curiosa. Deixa eu ver quanto que eu fiz hoje aqui.
Ah, 85. Olha lá. Ah, viu? Quase ótimo. Quase ótimo. Muito bem. Quem quiser mandar dicas também de como é que vocês ou não só rastreiam o sono, mas otimizam. É engraçado otimizar o sono para pontuar bem. A gente tinha que ser o contrário. A gente ia aprender a dormir bem e o ponto ser consequência disso. Mas é a vida. Então digam pra gente como é que vocês lidam com esses rastreamentos de sono, aplicativos. O bacana de gamificar a vida é isso, né? A gente fica mais atento à nossa própria saúde. Exatamente. E vamos lá, começar com os follow-ups sobre as últimas semanas. E a gente comentou, eu falei do Feedly na semana passada, que é o leitor de RSS que eu uso desde sempre, desde que acabou o Google Reader, né? Sim. Somos eternamente vivos do Google Reader. O Feedly encaixou pra mim. Eu tentei já usar vários, não rolou. O Adolfo Neto mandou pra gente, que falou que o navegador Vivaldi, ele tem um leitor de feeds dentro dele, mas só na versão desktop. Ele mandou o link, que a gente vai deixar aqui na descrição. Legal. Ele tem um layout que eu acho muito eficiente e eu queria ter me acostumado, que é como se fosse de e-mail. Eu sei que o NetNewsWire tem isso também, que eu acho muito bacana, que você tem verdade. na coluna da esquerda os feeds que você assina, no que seria uma coluna centro-esquerda, as notícias do feed que você tá, e na coluna da direita, a notícia aberta. Então é um jeito que eu acho eficiente é melhor do que ter que ficar no Feedly, por exemplo. Como é que eu faço? Tem os feeds na coluna da esquerda, na direita tem só, entre aspas, as notícias não lidas. Tem um espaço desperdiçado na direita e na esquerda, né? Se eu clico, ele abre uma versão da notícia dentro do Feedly. Se eu clico nisso, eu vou pro site. Então, muitos cliques, né? Ao invés de você navegar só por cima e por baixo. E eu sei que o NetNewsWire tem um esquema que você consegue ainda navegar usando só as setas cima, baixo, esquerda, direita para navegar entre as colunas. Então, você vai cima e baixo na coluna dos sites, apertou direita, vai na coluna das notícias, apertou direita, você abre e consegue ler. É eficiente. Eu não consigo me acostumar, Bia. Já tentei. O Feedly tá... É hábito, né? Não tem jeito. Eu não consigo escapar do Feedly, sabe? Eu tentei dar uma chance pro NetNewsWire. Eu tô atrás também... Atrás não, né? Eu gostaria de me acostumar com um que eu consiga conectar com o Perplexity Computer, que seja mais maleável nisso de API e etc. Vamos ver. A hora que eu criar coragem e falar, não, eu vou me mudar. Vamos lá, fé. Aí eu faço isso, mas por enquanto eu não consigo não. Cloud está aí para isso, gente. Vamos criar essa solução, então. É, né? Exato. Né? Mas olha, ainda não rolou. Você já usou... Qual que você usa? Não lembro. O Feedly também. Okay. O do Vivaldi, eu já experimentei o Vivaldi faz bastante tempo. Não lembrava dessa ferramenta embutida nele. E, nossa, o NetNewsWire eu usava há muitos anos no iOS. Acho que foi o primeiro que eu usei no iOS, porque ele é bem antigo mesmo, né? Mas não tem muito mais opções. E aí eu peço para vocês que são desenvolvedores, aí por que não, né? Vamos criar o nosso próprio serviço, de preferência de uma forma que dê para auto-hospedar, né? Que aí a gente consegue... gerenciar aqui nos nossos próprios drives e servidores caseiros e nuvens próprias, seria perfeito, tá? Eu mesma me arriscaria mexer no Cloud Code, fazer mas eu tô realmente sem tempo, então passo a bola para vocês que são estudantes também, né? Ciência da computação, ADS, que projetinho legal para vocês colocarem no currículo depois, né? Num GitHub aí. Por que não? Tô dando a dica e a gente fica no aguardo. E o NetNewsWire é engraçado, que ele passou anos e anos com aquele visual de muito tempo atrás. Você batia o olho, parecia a época de Windows 95. Assim. Era pra Mac, né? Mas essa época, sabe? Laranjão, né? Aquele ícone de RSS laranjão ainda. E aí, bem de fundinho, tem um Planeta Terra, ou pelo menos tinha. Ele atualizou recentemente pro NetNewsWire 7 e ganhou um look mais moderno para iPad, para Mac também. O dev dele, é Brent Simmons, eu acho. Ele foi o Brent Simmons. Ele foi no podcast do John Gruber quando ele lançou. Aí faz, sei lá, uns 6 meses isso. Falei, cara, quer saber? É agora que eu migro do Feedly. Fui lá, usei, testei, pinguei pra fora. Não rolou. Difícil acostumar, né? A gente tá nas garras dos algoritmos de uma forma
quase que... É quase que uma relação sequestrador-sequestrado, né? Pior que a leitura do IRCS nem é exatamente de algoritmo, né? É mais de o layout mesmo. Né? Eu sou muito chato de acostumar com coisa nova. Terapia me mostrou. Mas é difícil. Legal. E eu falei do Perplexity Computer, que eu tenho usado aqui, testado, que eles mandaram, um Mac Mini, me deram a cortesia de um mês. E eu tive um problema com ele. Eu tava só acabou a lua de mel, né? Lua de mel não. Ele ainda é super útil, super bacana. Eu expliquei na semana passada todo o fluxo que eu tinha passado pra ele de fazer a pauta do IA sob controle, que me tomava um tempo danado. Aí, eu na semana passada deixei ele fazer sozinho. Aí, sim, eu deixei agendado. Falei, quinta-feira à noite você vai lá e monta a pauta pra mim. Vamos lá, você já tá pronto pra assumir esse controle. Aí, ele montou a pauta. Aí, eu, na sexta-feira, olhei, reorganizei um pouquinho as notícias, né, pra ficar com o fluxo mais acostumado ainda do dia que eu gosto, etc, etc. Aí faltou uma meia hora pra gravar, isso eram 7h30 da manhã. O Fabrício manda mensagem. Os links da pauta estão abrindo pra você? Aí eu abri o primeiro, erro 404. Falei, eita. Pronto. Abri o segundo, erro 404. Todos estavam com erro 404. Aí eu olhei Aí eu fui atrás de uma notícia das que estavam na pauta e olhei o link e o slug, né, o endereço mesmo, tava parecido, mas não estava igual. O da notícia que estava no ar versus a notícia que estava no Perplexity, né, que ele tinha colocado pra mim. Falei, opa, o que você fez? Ele, então, você está completamente certo. Sabe o que eu fiz? A hora que eu fui colocar o link, eu coloquei links parecidos. Ele trocou o headline e o link, que seriam plausíveis de ser a notícia, mas não era notícia exatamente. Falei, cara, pelo amor de Deus. Aí eu ajustei manualmente tudo. Falei, não faz mais isso, hein? Presta atenção. Você fez, olha o que você fez, só como é que ficou. Vamos ver, né? Se ele monta de novo a pauta. Acho que ele vai montar certo da próxima vez. Mas é o alerta e o risco de sempre checar e que não dá ainda pra deixar 100% no controle, né? Difícil. Certo. E sobre garranchos, Bia? Opa. O Rony, a gente falou semana passada, você falou de garranchos de estudantes, eu falei dos meus garranchos, né, que são letra sempre horrorosa. E o Rony falou que dessa questão de garranchos de letra de alunos, ele fala, eu costumo lidar com isso de uma forma bem objetiva. Eu só avalio aquilo que eu consigo ler e compreender. Se a escrita tá ilegível, a avaliação fica comprometida, porque o professor não tem como interpretar ou completar o sentido pelo aluno. Nesses casos, a nota pode ser reduzida, ou se não tiver compreensão mínima de conteúdo, a questão pode acabar zerada. É o jeito. Eu seria bem radical. Eu acho que eu falaria, se eu não conseguir entender, eu zero a questão. Não vou ficar perdendo meu tempo decifrando hieróglifos aqui, pelo amor de Deus. Mas, de repente, você pode jogar numa IA. Eu já fiz isso, já peguei receita de médico, joguei na IA e pedi pra ela decifrar pra mim o que estava escrito. E realmente deu certo. Caramba, tem aquele meme famoso do paracetamol, né? Que é um risco. O que é isso aqui? Paracetamol. E um L no fim, assim. Exato. A receita também fica naquele risco, né? Você olha e você tem que depois reconhecer no garrancho se diz aquilo mesmo, né? Que senão você pode comprar o remédio errado. Mas é um jeito. E o bacana é que hoje, né, eu tô usando muito agora as minhas notas transcritas. Minha letra não é um garrancho, minha letra é legal. Mas eu puxo muita seta pra frente, pra cima, pro lado. Aí ideias diferentes, às vezes eu coloco de cor diferente, meio empilhado em cima do que eu já tinha escrito. Isso ajuda a distinguir os blocos de informação, né? Sim. Mas a IA, o Claude especialmente, né? Eu peço para ele transformar num resumo, assim, estruturado, fazer um gráfico, alguma coisa, uma tabela com as minhas anotações. Ele não tá errando, ele tá acertando tudo perfeitamente agora. Nossa. Inclusive, entende, já aprendeu que eu costumo associar. Eu tenho o meu color code, né, com as hierarquias de informação, o que é comentário do professor, o que ele falou que é importante, o que é uma observação e o que é uma anotação que eu quero procurar uma referência na web ou qualquer outro lugar depois. Então ele já aprendeu tudo isso e ele sabe exatamente o que fazer.
Aí, quando eu vou estudar para a prova, ele fala, você colocou nessas anotações isso aqui, nesse nível de hierarquia, que é importante, não sei o que o professor falou isso, falou que ia cobrar. Nossa, é mesmo, tinha até me esquecido disso. Caramba, que legal. Então, IA tá bem bacana para lidar com o manuscrito agora, viu? Eu tô conversando sobre isso, eu acho que eu me lembro da época da escola, tem uma frase do tipo, letra ilegível é 0. Não sei se eu tô inventando essa memória, eu tinha professor que fazia isso mesmo, mas tá aí, deve ser uma estratégia conhecida e eficiente para todo mundo. Mas tá certo, né? Quando você tá na escola, você tinha tempo para escrever mais e praticar mais a sua caligrafia e tal. Hoje é um pouco complicado. E eu recebi, Marcos, muito feedback, até me surpreendeu, de pessoas falando de caneta tinteiro, né? Olha! Minha letra realmente, eu percebi que minha letra não tá legal, então no meu caso eu tô usando assim um pouco para desacelerar, porque eu realmente escrevo muito rápido. E quando eu tô em aula, as pessoas até, às vezes eu mostro na live as minhas anotações de aula. Nossa, mas como é que você escreve tanto e tão bem legível? É porque eu escrevo muito rápido mesmo, tá? Tá, eu abrevio, puxo seta e tal, mas fica organizadas as anotações ilegíveis, né? Mas eu quero desacelerar, porque eu sinto que eu fico muito ansiosa quando eu tô escrevendo rápido assim. Então, como eu tô acompanhando agora, fazendo uma psicoterapia, eu tô tentando desacelerar um pouco, né? Diminuir minha ansiedade. Quando eu sento, agora eu vou estudar com calma, agora eu vou escrever com calma, não tenho pressa, estou na minha mesa, eu vou ficar aqui de qualquer maneira até, sei lá, 9, 10 da noite, então o tempo não é um problema, vamos desacelerar. E a caneta tinteiro ajuda, porque ela te obriga a segurar a caneta de um jeito certo, né, e escrever na velocidade certa. Se você escrever na velocidade errada, muito lento, vai soltar muita tinta no papel, muito rápido, não vai sair tinta. Então, você se força a usar a velocidade adequada, né? Sem contar que tem o feedback no papel, é uma experiência prazerosa, então você acaba ficando mais atento com a escrita em si. Todo mundo fala, nossa, minha letra está tão bonita, tão mais legível. Porque é a própria caneta que te força a isso, né? E eu estava recomendando algumas para o pessoal, vou passar a dica para vocês aqui, as que eu tenho, tá? Tem muitas canetas chinesas, mas caneta chinesa é meio que uma loteria. Tem umas que são lindas, bonitas, mas escrevem mal. Mas, de forma geral, o problema delas é secar muito rápido. Ela não tem um sistema bom de vedamento. Elas, né, não tem um sistema bom de vedamento. Então, eu recomendo as mais baratinhas da Pilot, porque aí você vai ter um bom custo-benefício e vai ter uma pena da Pilot, que mesmo nas básicas, assim, é a melhor experiência que você pode ter, tá? Então tem a Kakuno, que é a caneta tinteiro que crianças e adolescentes começam a escrever no Japão. Tanto que ela tem uns temas engraçadinhos, tem gente que não vai gostar, vai achar meio adolescente. Mas eu gosto, tem um monte aqui, são muito confortáveis, são fantásticos. Vende aqui no Brasil também, tá? Acho que em torno de 100, 120 reais, tá? E se você quer uma cara mais séria, uma caneta com a mesma pena, com o mesmo estilo, tudo só que com um visual mais sério, tem a 78G Plus, 78G Plus. Essa vocês só vão achar no AliExpress, tá? Elas são de plástico, não tem aquele acabamento, né, premium, daquelas tinteiros caras e tal, mas são aceitáveis para você levar no dia a dia. Tem cara de caneta séria, assim, tal, mas são de plástico as duas, tal. E tem o mesmo preço da Kakuna. Às vezes, não, até um pouco menos. Você vai comprar na AliExpress, mesmo com os impostos, lá você vai pagar 90, no máximo 100 reais, tá? E tem a própria tinta da Pilot, a tinta básica, tá? Não é aquelas tintas super sofisticadas e com efeito, mas você comprar uma tinta básica, ou da Pilot, ou da Pelican, que vende também aqui no Brasil, a vantagem é de a gente poder usar ela nesses papéis que às vezes não são tão bons, são ruins, né? Sem vazar para outro lado, sem manchar, e funcionam bem para canhoto, tá? Porque o canhoto tem aquele problema de passar a mão por cima do que escreve, com caneta tinteira acontece direto. Se você pegar uma ponta fina, que é bem fina, tá? Japonesa, o F é bem fino, da Pilot, ou uma média, que é o que a maioria acho que gosta, tem um tempo ali que dá para secar e um tempo mais curto, assim, não vai manchar tudo que você está escrevendo. Claro que o papel vai influenciar, tá? Então eu deixo a dica aqui dessas duas canetas, vocês acham fáceis elas por aí, Pilot é a melhor experiência. Esses dois modelos têm o melhor custo-benefício e essas duas tintas que eu recomendei vão quebrar um galhão.
Excelente. É claro, vou encher de link na descrição para vocês quiserem ir atrás disso. Eu vou postar a fotinho lá no meu grupo do Telegram, tá? Quem não tiver o meu grupo no Telegram, manda uma mensagem para mim no @BiaCuns e já pede o sacolão de links, que lá no sacolão tá o link do canal também. Eu me pergunto que, quando eu comentei semana passada, né, que eu era criança, era um garrancho, ainda é, né, mas era um garrancho que ninguém conseguia ler, exercício, prova, etc. Na escola falaram, ó, bota o Marcos aula de caligrafia, porque não dá, né. E até hoje existe essa escola de caligrafia que eu fiz aula na Rebouças, em São Paulo, que é do professor De Franco. E antes tinha só uma saída para uma rua do lado, agora tem uma saída para Rebouças mesmo. E depois até gostei de continuar, que era, sei lá, o módulo de melhorar a letra, e depois ainda tinha de caligrafia artística, aí comecei, nanquim, né, o tinteiro, etc. Eu comecei a fazer por gosto mesmo, né, que foi legal de fazer, mas toda vez que eu passo, é pertinho do Shopping Eldorado ali, as aulas tem até hoje, e aí toda vez que eu passo ali eu lembro dessa época, sabe, de ser criança, chegar lá, e ele foi a primeira pessoa que eu reparei que era metódica. Mesmo quando eu era criança, eu olhava e ele chegava, eu fazia aula bem cedo, né, que era pertinho da casa da minha avó, e ela me levava, minha mãe me levava também. E aí ele chegava, aí dava bom dia, aí ele entrava, aí lá no fundo, pegava um paninho, pegava álcool, voltava, passava na mesa, organizava os papéis, dava uns 10 minutos o ritual dele de abrir o lugar, aí sim, dava pra começar a minha aula, sabe? Ali que eu reparei que assim, toda vez ele nem tava suja a mesa, né? Mas era um metodismo, e eu, criança, eu reparei, olha, que curioso, ele tem um sistema muito específico e repetível pra começar o dia de trabalho, sabe? Acho que eu tô juntando algumas pontos aqui, pensando que isso me impressionou um pouco quando era criança. Excelente. E Bia, você mandou pra mim um resumo sobre como a proteção de rede social para menor de 16 anos está ganhando força ao redor do mundo. Quer falar um pouquinho a respeito disso? O que chamou a sua atenção? O que tem de novidade? Bom, muitos países, inclusive Vietnã, acho que Indonésia também. Enfim, está se alastrando essa ideia de controle, né, de adolescentes e crianças usando rede social. Então, realmente, a gente imaginou que ia tomar corpo, mas não imaginava que ia ser tão rápido assim, né? Agora, a minha dúvida, Marcos, tá funcionando ou o pessoal tá burlando? Eu procurei essa informação, dei uma zapeada por aí. Claro que quem burla não vai falar que tá burlando, mas... então. Mas tô tentando ver com especialistas e tal, e eu realmente não achei essa informação. Se alguém tiver, souber de alguma coisa, ou quiser contar a experiência na sua escola, ou no seu grupo de trabalho, familiar, contem pra gente, porque... queria saber se tá funcionando. Boa, e pode ser mandar feedback anônimo, a gente não fala o seu nome pode do mandar. ar. Manda pra nós. A minha aposta é que é óbvio que tá burlando. A gente até falou sobre isso, eu acho, né? Você fala pra criança, pro jovem, enfim, vocês entenderam, né? Você não pode fazer isso. Ela entende o quê? Tá lançado o desafio, né? Você não pode fazer isso. Então, a minha aposta é que é óbvio que isso vai reduzir, que nem todo mundo vai ter o tempo, a paciência de ir lá e achar a VPN, o jeito de lá. Mas a gente sabe, né? Cortar mesmo não tá cortando não, né? Mas ainda assim, eu acho que no longo prazo, não vai ser nesse ano, vai ser daqui a 5 anos. Entre gerações, a gente vai ver, sim, o impacto e a diferença conforme essas legislações forem sendo adotadas, né? Tem Japão. Nos Estados Unidos é complicado, porque cada estado tem uma lei diferente. E aí teve, onde que foi recentemente, ia entrar em vigor, aí a justiça falou que não, aí entraram com recurso, aí suspendeu a liminar que falou que não podia. Essa zona que se vai e vem, né? Então lá tá muito estado a estado, então não sei exatamente, lá como tudo não vai ter impacto, né? Nada anda. Mas em outros países vamos ver como é que vai ser, né? A Austrália, por conta do Jonathan Haidt, que começou essa confusão. Confusão não, né? Esse movimento todo para começar a restringir um pouquinho. E eu tô vendo, não com relação a redes sociais, mas com relação ao uso de cigarro eletrônico, aqueles vapes, né? Que estão determinando proibições de forma um pouco diferente, não por idade, mas eles falam nascidos a partir de 2009. Isso que me chamou a atenção. Nossa, eles estão colocando por ano. Por quê? Porque é uma medida pensando a longo prazo, dos jovens irem aos poucos abandonando conforme as gerações vão avançando. Também temos que acompanhar, ver se isso vai funcionar,
Mas olha, tá acontecendo direto, viu? Hospitalização de adolescente, jovem por causa de cigarro eletrônico, tá? As patologias são muito mais agressivas. E o cara pensa que porque... Ah, não, mas eu tô aspirando um arominha de maçã aqui. Ele acha que realmente tá aspirando uma maçã. E não um éster cheio de carcinógenos lá. Então, realmente tem essa ilusão e agora o pessoal tá fechando o cerco. E pra eu entender, você falou a partir de 2009. Não é uma coisa móvel. No ano que vem vai ser a partir de 2010. Vai continuar 2009, é isso? Vai continuar 2009. Ah, tá. Então é uma implementação gradual mesmo. Como eu falei, conforme vão avançando as gerações, as novas vão perdendo o hábito e vai todo mundo abandonando aos pouquinhos, né? Tá. Não tem essa de, agora eu tenho 18, agora eu faço o que eu quiser. Não, é game over. Todo mundo que fez 18 descobre que não é bem assim. Nasceu de 2009 pra cá, perdeu. E a Lívia Gabos mandou pra gente o seguinte: queria agradecer por vocês me fizeram entender o quanto eu poderia explorar a IA para tarefas cotidianas. Eu fazia muito daquelas backup 2705, backup fotos 13, principalmente na era do pendrive de 4 GB. Tem um HD externo de 1 TB, e ele tava ficando já cheio, eu tava pensando em comprar outro, e ouvindo sobre vocês eu pensei, pra que outro? Criei vários scripts usando MD5 para avaliar arquivos e deletar pastas vazias. Agora eu tô super tranquila com espaço, usei até no OneDrive, no Dropbox para garantir a consistência. Olha só. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, viu? Eu acho que eu vou usar uma IA para fazer um inventário nos meus HDs e pendrives aqui. Mas quando eu tava migrando de Mac e Linux, catando coisa para lá e para cá, eu já tinha feito uma limpeza, foi no olhômetro mesmo, demorou pra burro, vocês sabem disso, usei minhas férias para isso. Mas foi bom, porque muita coisa, assim, eu realmente joguei fora, né, virtualmente falando, e eu não sou de apagar arquivo, não. Arquivo de coisa que eu já fiz, eu sempre acho que vai servir para alguma coisa no futuro, né? E eu não costumo guardar tanto mídia, assim, tem gente que tem toneladas de filmes, e não, eu no máximo tenho palestra, aula e áudio de reunião e áudio de aula. Guardo tudo, boto lá e esqueço, não apago. O que eu apago assim, é coisa temporária, coisa que realmente rascunho, e o definitivo esse realmente mantenho, tá? Mas os rascunhos apago. Então, só com isso já deu uma boa aliviada aqui e consegui adiar não sei por quanto tempo a compra de um novo HD. E tudo que é realmente importante, ou que foi importante para mim um dia, eu deixo em cópia física e cópia na nuvem, porque vocês sabem meu mantra, né? Backup é assim, quem tem um não tem nenhum. A gente estava comentando sobre isso no ADT recente, e eu fiz uma revelação, o Rambo ecoou a revelação, o Arthur de Vigir ecoou a revelação, que a gente não tá fazendo mais backup, Bia. Ah, é? Por quê? Porque, sim, no meu caso, e deles foi parecido. Tudo o que eu uso hoje em dia são serviços isolados que salvam as coisas na nuvem. E eu sei que nuvem não é backup. Todo mundo sabe tudo. Quem já perdeu dados por conta disso, faz esse alerta. Mas o que eu tenho de coisa local mesmo é tão pouca coisa. O que eu guardo em backup, quase exclusivamente, são os arquivos abertos de edição dos podcasts da Alura. Que não são meus, são da Alura. Se um dia eles pedirem de volta, eu tenho tudo isso e tenho como passar. Nesse, eu tô no segundo drive externo de 1 tera. Tô enchendo o segundo agora. Aí eu vou começar a fazer isso de espremer espaço, pelo menos até chegar Black Friday e comprar o terceiro com desconto, né? Aí eu aprendo lá quando você é pão de vaca e compro 2 uma vez. Mas de resto, assim, foto eu tenho no Cloud Drive, lá no negócio de fotos do iOS. Arquivos que eu uso com frequência, de projeto que está acontecendo, eu salvo, tá no Dropbox, que se eu precisar acessar remotamente, tá lá. Assim, o Ulisses, ele salva coisa no iCloud Drive. Faz sentido. Dá pra ver um ponto de falha aqui no que eu tô falando. Se um dia, por algum motivo, a Apple olhar e falar, esse iCloud Drive aqui, vou deletar, danou-se, né? Mas eu acho que a chance disso acontecer, além de ser pequena, deve ter recursos, né? Eu sei que já tem caso, por exemplo, eu já vi acontecer com um médico isso, de um dia o Google falar, você tem material de abuso infantil no seu Gmail.
e deletou a conta, porque era um pediatra. Eu ouvi falar sobre isso também. E pediatra lida com material sensível de criança, ele achou que era de abuso infantil. Nossa, e cancelou e deletou a conta. Né? Não é meu caso. Então, eu vejo a chance baixa disso acontecer. Então é curioso como lá no comecinho, eu até falei sobre isso no ADT, especialmente no comecinho aqui do nosso podcast, a gente entrou em assuntos que falavam sobre você ter um método específico de ter o backup em 2 lugares e garantir que tá rolando. E eu fui isso foi meu caindo pelas tabelas, assim. E hoje eu olho e falo, putz, o que eu lido hoje em dia, tudo o serviço que já faz armazenamento por conta própria, de versionamento. Esses dias, eu não lembro o que aconteceu, que o meu keyboard maestro, como é que o keyboard maestro funciona? Você cadastra lá no aplicativo diversos atalhos específicos de teclado, automações também ele faz, que é super bacana, a administração de área de transferência, super bacana. Ele salva isso como um documento editável no Dropbox. E por algum motivo, o meu Dropbox, ou ele sobrescreveu o arquivo salvo. Eu não lembro o que aconteceu, mas eu fui usar uma automação, eu tava indo de carro indo pro Rio de Janeiro ainda, super, né, ali no banco do passageiro, mexendo ali rapidinho, não funcionou uma automação, não funcionou a segunda, eu falei, eita. Aí eu fui olhar no documento lá do Keyboard Maestro e tinha zerado todas as automações minhas, não sei porquê. Aí o que eu fiz? Fui no Dropbox, usei a ferramenta de versionamento dele, pra quem não sabe, no Dropbox você pode voltar no histórico de versões salvas de um mesmo documento. Aí eu voltei para a versão anterior do documento de atalhos do Keyboard Maestro, voltou tudo a funcionar. Deu um alívio, Bia. Nossa. Mas foi por conta do versionamento do Dropbox. Se eu salvasse manualmente os backups, vai saber se eu ia ter conseguido recuperar isso, né? Então fica essa dica para todo mundo. O Dropbox salvou meu bacon esse dia, porque eu nem saberia refazer as minhas automações. Tem coisa complicadíssima lá. Sensacional. Então me salvou. O Dropbox é um serviço aí bastante maduro, bastante robusto. Continuo recomendando. Eu só não fiquei com ele, lembra, né? Quando eu fiz a migração e tal, porque o preço do Google realmente estava imbatível. Mas em Windows, em Mac, em qualquer lugar, Linux, o Dropbox sempre funcionou, rodou lisinho. É um serviço maravilhoso. Exato. Claro que quem tiver também outros métodos, comente com a gente. E a seguir eu vou voltar a falar sobre a categoria do Perplexity Personal Computer, que o Fabiano Castelo mandou um follow-up pra gente. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, eles dão para você 3 meses extras de acesso para você seguir usando, mesmo depois de acabar esse ano de assinatura, para ter uma conexão mais segura, especialmente se você trabalha da rua ou do carro, como foi o meu caso, e acaba dependendo de Wi-Fi que geralmente não são seus, né? Então, o Wi-Fi conectado lá, grátis, do hotel, do aeroporto, do shopping, do avião você paga, mas ainda assim os seus dados são uma parte do preço da conexão, os seus dados são coletados, vai saber onde eles vão parar. Então, os sites que você acessa, por quanto tempo, qual é o seu dispositivo, o que você trafegou, os servidores. Por quê? Né? Você devia poder falar não, e você fala não com o ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela sabe nada a respeito do que você está fazendo com os seus dados quando você usa a web. E para streaming é especialmente bacana usar ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar para rotear a conexão, você vê o catálogo desses países, é um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. E para ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no roteador de casa direto se você quiser, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, na TV direto, dependendo do modelo, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de lambuja para você e seguir usando depois desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigada, ExpressVPN, por tornar nós e nossos ouvintes mais produtivos. Obrigado e vamos lá. Fabiano Castelo falou sobre o Perplexity Personal Computer, que ele está usando há 2 semanas o Hermes Agent da NOS, N-O-U-S. Aí ele fala, tô gostando bastante. Criei uma conta separada no Gmail, tô fazendo muitos testes com e-mail, calendário e Google Drive. Aí ele fala, eu mando mensagem para dizer para você que eu tô usando exclusivamente o Codex CLI, de linha de comando, né, do ChatGPT, que já está incluído no meu plano Plus de $20. Aí também pago $20 do Claude, mas esse eu não testei ainda do Hermes, porque o Claude é mais sovina com créditos do que a OpenAI. É verdade.
Legal, fica a dica aí. Eu não conhecia esse Hermes Agent da News. É engraçado que eu entrei pelo Safari no site e ficou só um chiado. Achei que nossa, bugou minha GPU agora, assim? Aí entrei no Chrome e deu tudo certo, né? Eu vou dar uma espiadinha nele e assim, quando eu vou publicar o review do Personal Computer lá da Perplexity no 95Mac, tô fazendo já, e o spoiler da minha conclusão é que, assim, ele ainda é caro para justificar um uso pesado ou muito contínuo para a maioria das pessoas. Ele é muito útil, muito, muito, muito útil. Mas é caro, aquilo que eu falei, né, de, sei lá, para montar a pauta do área de trabalho ia me custar, do IA sob controle, ia me custar R$40. Putz, pesado, né? Pra pagar 40 conto pra fazer uma pauta por semana, isso é uma das tarefas, né? Tem outras todas que eu tô testando. Ainda é caro. Vai baratear, é óbvio que vai baratear. E além de baratear, vão começar a aparecer trocentas alternativas. No fim das contas, o OpenClaw, ele é isso, mas é mais complicado de usar. E no OpenClaw você depende de usar APIs dos serviços, é isso aqui que o Fabiano falou, que ele está usando o Codex CLI do ChatGPT, e você, para usar, você precisa pagar a API, e esse custo, ele ainda é caro, vai também baratear, mas o que dá para começar a fazer é buscar alternativas tipo, sei lá, DeepSeek, por exemplo. DeepSeek, o V4, nessa semana passada, na verdade, eles tinham dado um desconto de 75% no uso da API, que era por um tempo. Ficou permanente. Custa pouquíssimos centavos de dólar por 1 milhão de tokens quando você faz o input, output. Assim, de output é, sei lá, 0,006. Não chega a 1 centavo, sabe? É muito barato. É uma coisa assim. Os valores podem estar não exatamente esses. O meu ponto é, existem formas de baratear esse tipo de coisa. Quem tem mais o espírito de mão na massa pode rodar um modelo localmente, por exemplo, no computador, dependendo da configuração do computador, e você configura esse Hermes Agent, deve dar para fazer isso, pelo que o Fabiano falou aqui, mas o OpenClaw, esses que são mais flexíveis, para usar o modelo na sua máquina, ao invés de usar um ChatGPT. Aí a utilidade vai depender, primeiro, do quão bom é o modelo. Geralmente modelos locais são menores do que o modelo que está na nuvem, por motivos de espaço. E em segundo lugar, depende da máquina. Se você tiver 16 GB de RAM é uma coisa, se você tiver 32 é outra coisa, se tiver 128 é outra coisa, depende também do poder de fogo da sua GPU, porque ele usa GPU para fazer os cálculos todos paralelos. Então tem muitos asteriscos aí. Então é aquilo que eu sempre comento de que, na escala não tão infinita de tempo assim, primeiro, todo sistema operacional vai ter uma coisa parecida. A Microsoft acabou de fazer a build, anunciou já uma coisa nesse esquema. A Apple, coitada, tá atrasada, não vai ser nesse ano, talvez nem no que vem, mas vai ter também para macOS, né? Mas aos pouquinhos, eu acho que isso vai começar a ficar mais embutido nos sistemas, mais acessível para todo mundo que não queira gastar 40 conto para fazer uma pauta, mesmo que no negócio justifique, sei lá, depende do quanto a hora da pessoa vale, pode compensar, né? E tem o benefício de, mesmo que não compense a minha hora homem, compensa desovar uma tarefa repetitiva que exige zero cérebro, porque me libere para usar o cérebro para outras coisas, né? Cada um tem essa conta fecha de um jeito, né? Mas vai chegar, esse tipo de coisa é sim parte do futuro não tão distante assim de produtividade na era de IA. Isso, quem começar a se habituar com isso agora vai se sair melhor lá na frente, isso sem dúvida. Gente, é o mantra do área de trabalho que a gente sempre fala aqui, né? Goste-se de IA ou não, vocês têm que entender o que está acontecendo, abraçar essas novas ferramentas e tá pronto para esse mundo novo que está sendo construído, né? Uhum. Eu falo pro pessoal na universidade lá, que toda molecada, né? Eu sou velha, mas eu não sou obsoleta. Eu tô sempre aqui aprendendo coisas novas e mexendo, então eu tô até mais adiantada que muita gente lá, viu? Tecnologicamente falando, né? Assim, eu falei de rodar modelo local, a gente já comentou sobre isso rapidinho, mas vale lembrar, tem gente que tá chegando agora, né? Existem 2 programas que ajudam a fazer isso. Um é o LM Studio e o outro é o Olama. Eu usei e tô usando, na verdade, o LM Studio. E ele tem uma coisa que é legal, talvez o Olama tenha uma coisa parecida, tá? Que é o seguinte, você instala ele, na hora que você vai falar, quero baixar modelo, dá para baixar modelo do Hugging Face, por exemplo, deve ter no GitHub também, mas o Hugging Face ele é o repositório padrão mundial de modelos abertos que você baixa e roda local em programas como esse, o LM Studio. Na lista de modelos para você baixar no LM Studio, nele próprio, ele já mostra para você quais são os modelos
que rodam na sua máquina, importante, né? Pra você não baixar um de 200 GB e depois descobrir que ele não roda. Né? E ele próprio tem algumas limitações que são customizáveis. Tem, sei lá, 5 escalas entre 0 e 100% dele ficar de olho no desempenho do modelo para não dar um overflow e travar a sua máquina e cair desempenho. Então ele pega, e é bom ele pegar na mão do usuário assim, para mim está sendo ótimo, que eu não entendo dessa parte técnica, para poder tirar mais proveito dele. Mas ainda assim, a maioria dos modelos, por exemplo, que rodam, eu estou olhando aqui a lista, tem o modelo Gemma do Google de 4 bilhões de parâmetros, que é pouco, né? Tem o Nemotron da NVIDIA, Nano, 4 bilhões também. Tem o Qwen, 3,5, 9 bilhões, mas... Sim, eles têm todos 2, 3 meses, né? Em anos de IA é uma eternidade, né? Versus, sei lá, comparar com o ChatGPT, que ninguém sabe, mas tem 12 trilhões, sabe, de parâmetros, versus 4 bilhões, olha a diferença, né? Então, para algumas tarefas, resolve, para algumas tarefas, ainda assim, vale usar esses modelos mais parrudos que está acelerando, né? A Microsoft fez a build nessa semana e falou, tá, sei lá, 6 semanas de intervalo entre começar a fazer, pegar, salvar, exportar, pá, disponibilizar o modelo. Antes era 8 meses. Né? Então isso tá difícil competir. O modelo local vai ter o seu lugar. Claro que quem comprar computadores com mais poder de fogo vai se beneficiar se quiser rodar modelos locais e vai ser uma parte importante desses personal computers, open close, etc. E tem que ficar de olho nisso, né? No custo-benefício de vários lados e achar a tarefa certa para cada um deles, né? Aí vai mesmo de cada um. Mas é um jeito, é um caminho de usar, assim como o Fabiano está usando. Né? Uhum. E teve, agora, parecido com isso, Bia, eu queria entender um pouquinho sobre você e análise de dados. Você já falou sobre como, especialmente na saúde, você, por ter que acompanhar, você acompanha muito de perto, mas você fez um post engraçadinho sobre isso lá no seu canal. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Sim, então... gente, eu tô frustrada com o Evernote, né? Eu já decidi que eu não vou continuar assinando, mas eu não vou migrar meus dados, porque é o tal do trabalho de corno, né, gente? 12 mil notas, tirar de lá e pôr em outro lugar. Não, sem condições. Então eu vou deixar lá, mas eu quero começar a tirar algumas coisas aos poucos e por enquanto eu tô usando o disco virtual mesmo. Porque com as ferramentas de IA, eu posso conceder acesso a determinadas pastas, fazer análise de conteúdo, gerar arquivos novos, né? Já estou fazendo isso com o Claude, aliás, né? Você pode fazer isso com o Dropbox, com o Google Drive. Eu não sei se o Claude se integra com outros além desses, mas fica muito mais fácil, já que o BiaGPT dentro do Evernote não vai acontecer. Estou frustrada com a IA dentro do Evernote, porque são tarefas bem simples, coisa que eu já fazia com outras ferramentas, e se for para ficar buscando, para ser bem sincera, é bem ruinzinha a busca por IA dentro do Evernote, tá? É bem imprecisa. Então, prefiro a busca tradicional mesmo do Evernote, que sempre funcionou para mim. Então, o jeito vai ser eu começar a trabalhar com os meus arquivos em IA e em outro lugar, então um disco virtual é bem adequado. E uma dessas minhas tarefas de agora, que eu estou começando a migrar aos poucos, são as análises de saúde, os meus relatórios de saúde. Eu tenho aqui o meu prontuário no Evernote desde 2008. Não vai dar para tirar tudo de 2008 para cá, porque é muita coisa. Mas pelo menos da pandemia para cá, época que eu tive a Covid e tal, eu tô pensando em cruzar com os dados que eu exporto do Samsung Health, do MyTherapy, né, as medicações que eu tomo, e quero começar a criar notas mais subjetivas de sintomas, as consultas médicas. Vou começar a fazer isso em arquivo MD, né, também, para facilitar o serviço. E eu tô construindo isso, eu não sabia muito bem como fazer, né? Então eu perguntei pro próprio Claude, né? Claude, me oriente aqui. Como é que fica mais fácil para você ler os meus dados e fazer X, Y, Z, que são os relatórios que eu quero que você analise e crie? Por exemplo, pegar a minha PCR, essa é uma coisa que eu queria muito fazer no Evernote, né? Pegar os valores da minha PCR desde 2000 e bolinha lá e fazer um gráfico, por exemplo, uma linha do tempo e cruzar com as situações, as medicações, assim, para ver o que estava impactando, né, no aumento ou no decréscimo da minha PCR. Então, pedi para o próprio Claude falar, me explique como é que você quer que eu crie. Eu estava printando alguns gráficos do Samsung Health, não funcionou, ele não gosta de imagem.
ele prefere CSV. Então eu falei, tá bom, já que você quer CSV, eu vou começar a exportar tudo assim. Para mim, são dados que não consigo decifrar, é muita coisa. Né? Mas eu exportei meus dados pessoais, lancei em configurações, dados pessoais, deu 60 mega e descobri coisas interessantes, né? Nossa, de arquivo de texto, basicamente, é muita coisa mesmo. O Samsung Health desde 2015, nem eu lembrava que fazia tanto tempo assim. Então lá se vão 10 anos de dados, gerou 60 mega, mas ele falou, gostei, é assim que eu quero. Então tá bom, Claude, já que você quer assim, vai ficar tudo lá nas minhas pastas, aí ele acessa as pastas. E eu perguntei, eu tava querendo criar por ano e dentro de cada pasta por ano criar a pasta com um mês para ele fazer relatórios mensais, mas ele mesmo falou que não. Ele quer que eu crie uma pasta, por exemplo, arquivos de imagem, exames de imagem, coloca tudo lá porque ele analisa tudo ao mesmo tempo. Exames bioquímicos, né, de sangue, mesma coisa, que vai jogando tudo numa pasta só, e o Samsung Health você vai atualizando também, deixa que com relação a tempo eu mesmo analiso. Então tá bom, né? Eu quero que seja produtivo para ele, já que ele vai analisar. Né? Tem que ser o dado então, como ele for tratar, né? O que eu quero é que ele resgate os dados para mim. Eu pergunto, como é que tá a minha PCR aí desde 2015? Nos períodos que eu estava mais ativa fisicamente, mais inativa, teve algum impacto nos meus valores inflamatórios, né, gente? Dá para fazer isso no olho? Dá, eu vinha fazendo isso nos últimos tempos, mas é uma trabalheira, gente, e papel, não, vamos usar a IA, né? Então, estou começando a construir isso, posso gerar planilhas, posso gerar gráficos, tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem ficar fuçando e cavucando centenas e centenas e centenas de dados, porque eu acho que todo mundo que tem um smartwatch, que faz algum tipo de monitoramento, fica se perguntando, o que eu faço com esse monte de coisa que está sendo coletado, né? Então, você tem exames de sangue, você tem alguma doença crônica, você tem diabetes, hipertensão, você está monitorando? Legal que os dados de pressão aqui, o Samsung Health gera bem bonitinho em PDF, acho que ele já está pensando na pessoa fazer os registros diariamente e mandar para o médico. Então ele faz um relatório, coloca as datas, observações, bem bacana. Mas com o resto não está muito amigável, não. Então o jeito vai ser jogar tudo lá, do jeito que o Claude quer, e vou trabalhar nesses dados aqui de maneira que eu vou me autodescobrindo e vou atualizando vocês com o tempo, né? Eu tenho até meus dados genéticos aqui que eu fiz em 2019 com a 23andMe, né? O meu sequenciamento, tem os dados brutos aqui, então estou começando a fazer relatório farmacogenético, farmacogenômico, então eu olho lá os CYPs, por exemplo, né? Quem é da área sabe o que eu estou falando, são as suas enzimas hepáticas lá, que você metaboliza fármacos, né? Algumas pessoas têm tendência a metabolizar melhor certos fármacos, outros não. Até um anti-inflamatório que eu tenho alergia lá, ele detectou que eu realmente tenho problemas em metabolizar por causa de uma variante lá, de um marcador. Eu falei, caramba, é bem isso mesmo, piroxicam. Eu não tomo porque cortei desde que eu tomei uma vez, fiquei toda empipocada, né? Mas estou pesquisando aqui os imunobiológicos, as citocinas, quais eu consigo... quais que o meu corpo gera mais, que tende a gerar mais, quais fármacos eu posso ter uma melhor resposta. Então eu começo a escolher, né, as moléculas, os fármacos, analiso aqui as citocinas e peço para gerar relatório. Olha, eu quero analisar X, Y, V, Z. Eu tenho essas opções disponíveis aqui, vamos ver qual que eu vou metabolizar melhor. E assim vai. Então, claro, tem que ter um conhecimento, né, para fazer tudo isso, né? A gente não dá para ser um leigo. Mas mesmo sendo leigo, eu acho que muita coisa com uma IA você já consegue só colocando seus exames, seus dados lá. Já dá para fazer inferências bem legais, não tão profundas quanto as minhas, mas eu estou estudando aqui uma mudança de medicação, mandei, eu mesmo gerei meu relatório, eu vou me dar bem com um anti-IL-23, né? Coisa que a gente não tinha experimentado ainda. Então ele já está analisando lá e vamos ver o que vai acontecer, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante de jogar, até volta para o estudo que a gente comentou semana passada, de você ter as informações, ter os dados, ter todos os leads ali e botar diferentes IAs até para irem analisando, cruzando informações,
cada uma encarregada de bolar um pedacinho de uma hipótese e dados e achar as tendências. E eu tava pensando no 23andMe, que eu também fiz aquele mapeamento genético, né? Porque você jogar na IA ou em múltiplas IAs o código-fonte seu para ela analisar e cruzar dados. Não é o sequenciamento completo, né, gente? São os dados brutos, mas são os SNPs, né, que eles chamam. E essas empresas, quando você paga para fazer os relatórios de saúde, eles pegam, é tipo aquelas réguas, aqueles gabaritos, sabe? Eles pegam o seu sequenciamento e procuram um template, assim, de doenças mais comuns, né? Diabetes, determinados tipos de câncer, né? Mulher sempre vai olhar câncer de mama, de ovário, homem vai sempre olhar câncer de pulmão, próstata, etc, né? As doenças mais comuns, os cânceres mais comuns, vai procurar variantes genéticos e realmente pode achar muita coisa, mas isso é muito limitado, tá? Então, para os nerds, aí as nerds e nerds como eu, como nós aqui, eu gosto de estudar bioinformática e tal. Em 2019, nossa, eu estudando Python lá, eu ia levar uma eternidade para fazer isso, né? Agora, tendo noções de Python, eu já mando ele gerar os scripts para analisar o que eu quero. Então, ele constrói o código, eu vou lá, checo, vamos elaborar melhor isso aqui, posso pedir para alterar alguma coisa, mas ele faz o trabalho bruto para mim. Uma coisa que eu levaria uma semana, eu faço em 2 horas aqui, né? Então, não pretendo ser desenvolvedora, nem nada, né, gente? Eu estou fazendo, mas eu estudo as linguagens que eu estudei para objetivos bem específicos, né? Um deles é bioinformática, farmacogenômica, as coisas que eu quero analisar a partir dos meus dados. Mas eu tenho pensado nisso também, né? Sobre como ser dev está ficando mais relativo do que sempre. Né? Porque Python, você fala, não sou dev de saber, mas acho que o trabalho do dev era, por exemplo, ele saber a sintaxe, saber as programações, saber a lógica e depois aplicar isso na sintaxe que fosse da linguagem, para, não importa qual desafio chegasse, ele poder resolver com código esse desafio. O que você está fazendo é o caminho oposto para chegar basicamente ao mesmo resultado. Você tem a necessidade, você tem os dados, você, por ter passado a vida com familiaridade com R até na margem ali e com Python, sabendo que isso é a linguagem preferida de IA para chegar no resultado, você aprender um pouquinho, botar um pouquinho para IA fazer e chegar no resultado é bem na mesma, né? Claro que talvez não tão rápido, ou talvez até não tão bem quanto um dev experiente poderia fazer do jeito mais rápido chegar lá, mas se o resultado for próximo ou resolver o que você precisa, pronto, você, com a ajuda da IA, desenvolveu esse resultado. Ele existe porque você precisou e você guiou para chegar até lá. Exatamente como alguém chega para um dev e fala, tem esses dados aqui, faz. Tá vendo a mesma, né? É isso aí, exatamente. E é para isso que existe a carreira de informática biomédica. É a ponte entre os cientistas, né, biomédicos e a ciência da computação. Porque às vezes tem um problema de conversa entre as duas áreas. Cada um faz as suas coisas das suas áreas, mas às vezes não entende o outro, né? Então, na informática biomédica, é uma carreira justamente para servir de ponte, porque ele vai trabalhar com código, vai trabalhar com desenvolvimento, mas ele vai entender o aspecto biomédico daquilo que ele está fazendo. Ele não vai mexer com sangue, não vai mexer com sequenciador, não vai trabalhar em laboratório, mas o que ele pegar de dados, né? Ele vai conseguir entender, interpretar, saber o que está sendo pedido e, a partir daí, buscar soluções, né, para trabalhar com aqueles dados. Então procurem, pesquisem, quem gosta disso, é uma carreira em franco crescimento e tá faltando gente assim no mercado, viu? E quem já trabalha com isso já sabe para onde ir, né? Manda mensagem para ontem. Conta aqui pra gente como é que tá sendo a sua experiência. Se você é dev, se você é da saúde, se você é da área de informática biomédica, trabalha com TI em saúde, conta aqui pra gente, tá lá no meu Telegram disponível para vocês contarem tudo. E quem sabe, né, se tiver um case bem legal, a gente grava até um podcast sobre isso, sem né? Dúvida, sem dúvida. Não se esqueçam, Telegram é @biakunze. E eu tô pensando no timing errado da 23andMe. Né? Porque ela faliu, ela teve um problemaço de o conselho saiu, foi mal administrada, aí começou a fazer parceria com farmacêutica, ia vender os dados, aí quem não quisesse podia deletar os dados, aí voltou, e a irmã da Susan Modis, que sempre esqueço o nome dela, que era CEO do YouTube, e a irmã dela era CEO da 23andMe, comprou de volta a empresa, ela tá nesse limbo. Né? Pois é. Eu penso, puxa, imagina o sucesso
na época do auge do 23andMe, eles podendo aplicar esse monte de análise de dados em cima de IA hoje em dia, quais seriam as descobertas. Tudo bem que eles não faziam diagnóstico clínico ou médico, era assim, com base aqui na sua genética e nas outras não sei quantas milhões de pessoas que fizeram, você não gosta de coentro, hein? Era meio isso, né? Você tem o queixo divididinho, então, tem o lobo solto. Eu descobri que não gosto de coentro, porque pra mim tem gosto de sabão, porque é uma variante genética, eu nunca vou gostar de coentro, e agora eu posso xingar os amantes de coentro com propriedade, falo, não quero, não gosto e jamais irei gostar, porque a minha genética não permite. Tá cientificamente comprovado. Tem muito questionamento aí sobre... Agora tá na moda pegar os dados genéticos e construir plano de exercício, de dieta. Isso ainda é muito nebuloso, a gente não tem comprovação. Tá? O que você pode procurar é variantes, sim, marcadores, sim, para patologias. Aqui no Brasil, vou falar, não é publi nem nada, mas é porque eu fiz dos meus pais, porque eles pediram que eu faça o deles também, e cruze dados junto com os meus e pesquise junto, né, é a Genera. Então você tem diversos cardápios lá, não só você tem de ancestralidade, saúde, o nível de relatório, o nível de aprofundamento que você quer, conforme você paga mais também, mas tem a opção de baixar os dados brutos, tá? Então aí você tem o seu arquivinho lá e você pode fazer o que você quiser, ainda mais agora na era da IA, né? Sim, eu lembro que mesmo na época do 23andMe, quando eles mandavam os dados brutos também para você baixar, e sim, seu código-fonte, você podia pegar isso e colocar em outras ferramentas que faziam uma análise diferente, mais profunda. Promethease, que foi vendido. Não vou lembrar o nome de todos, mas eu mexi em algumas. Mas, gente, Promethease era complicado demais, era bem técnico. Não era para qualquer um, tanto que eu comecei a aprender, comecei a estudar Python, comecei a estudar isso. Hoje está muito mais fácil, muito mais rápido. Claro que eu tenho conhecimento também, né? Mas tem que se aprofundar tanto em códigos e letrinhas, já não tem mais essa necessidade, né? Basta ter noções de programação, conhecer as ferramentas, saber analisar ali um código, ver se é o que você quer, tentar entender por que às vezes não está trazendo o resultado que você quer. Então, é o beabá. E você falou de treino específico para genética específica, eu fico pensando, e a gente está vendo cada vez mais também tratamentos específicos baseados em genética para doenças, né? Um câncer numa pessoa é diferente do câncer da outra. Então, apesar de não ter comprovação científica de que dá para você trazer isso para alimentação, para saúde, exercício, acho que isso vai ser o caminho absolutamente natural, conforme for a nossa compreensão sobre isso for evoluindo, né? Sim, de repente você não tem uma enzima lá que metaboliza o álcool direito. Alguns orientais japoneses não têm essa enzima. Se tentar tomar um porre, vai tomar um porre daquele copinho de café, já entra em coma alcoólico. Não tem a enzima que metaboliza. Alguns japoneses, coreanos, chineses não têm essa enzima. É uma variante genética, né? Então, isso vale para alimentos, vale para tudo, né? Mas principalmente fármacos. Então, é bem interessante descobrir essas coisas. Boa. E voltando, a gente vai reafirmar o convite aqui no finalzinho do episódio. Se você trabalha nesta área, estamos loucos para falar com você, entender como é que tá isso, frente a IA ou não, né? Como é que sempre foi, como é que tá. Acho que essa é uma área que é bastante interessante e promissora. Vai ser muito interessante estar, especialmente começando a carreira agora, porque o horizonte não tem teto, juntando aqui as analogias. Né? Exatamente. E eu vou construir aqui o meu BIA-GPT de saúde, né? E mais pra frente, se vocês quiserem, né? Conforme eu vou desenvolvendo, eu conto como é que eu tô organizando esses relatórios, esses dados aqui, o que eu tô guardando, o que eu tô monitorando todos os dias. Eu ainda estou definindo, né? Como eu disse, eu vou deixar o Claude me guiar, porque como ele que vai analisar, né? Então, cria os relatórios subjetivos, né? As consultas de saúde. Ele já falou, faz um arquivinho, um markdown mesmo e cria uma pasta lá, consultas médicas. Boa ideia. Então, vou fazer isso. Se fica fácil para ele, né? E falando no Claude, para encerrar o episódio, eu vou te passar um link e deixar o link também aqui na descrição, que o Evernote tá com uma lista de espera para adotar o MCP, que teoricamente vai poder deixar você conectar o Evernote no Claude e você fazer o que você precisa. E é interessante porque é um formulário, diga pra gente pra que você usaria o MCP. Eu acho, assim,
Evernote, bem dispões pra tudo. Né? Diga pra gente, assim, né? Se vocês estão fazendo isso... querem ver se vai ser útil mesmo, né? Eu não tenho dúvidas que vai. Eu acho que é uma pesquisa pra saber o que tá faltando, pra eles botarem na IA deles. Mas tem aqui, pra que você usaria, você estaria disposto ou disposta a fazer uma entrevista rapidinha com a gente, etc. Cada um vai decidir o que quer fazer, mas eu deixo na descrição aqui. Eles sabem que eles estão devendo no cartório, pelo menos, já é o começo. Exatamente. Faço isso até setembro. Porque depois de setembro eu não renovo mais. Não quero saber mais. Bom, eu vou te mandar o link, e o link também vai estar aqui na descrição do episódio, junto com o resto dos links que a gente comentou, ou também em gigahertz.fm/adtrabalho/202. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que vão em gigahertz.fm/feedback, mandam perguntas, comentários, sugestões, dicas e ajudam a gente a pautar aqui o podcast toda semana. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva e mais saudável também. E eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, sugestões, comentários, aplicativos para a gente testar, serviços. Hoje a gente falou muito de armazenamento em nuvem. Vocês estão fazendo um backup? Ou estão fazendo 2 backups? Fazem backup na nuvem, fazem backup físico ainda. E a gente quer saber também sobre integração com IA. Vocês deixam seus drives virtuais se integrarem com serviços como Claude? Bom, o Gemini não tem como escapar, né? Tá tudo no Google e tá lendo de qualquer jeito. Abriu a geladeira, tem Gemini. Como é que vocês estão trabalhando? Como é que vocês estão trabalhando com o seu database pessoal, o seu workflow em discos virtuais, integrando com IA? Conte pra gente que a gente quer aprender também com vocês. Fiquem à vontade, então, para me escrever lá no Telegram, @biacunzi, onde vocês também podem mandar uma mensagem pedindo o sacolão de links para todos os grupos, lá o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, IA na Prática do Albert, além do canal no próprio Telegram, YouTube, vai o sacolão completo, @biacunzi. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte, apresento para a Lura o IA Sob Controle, e meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.